Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Hoje nós vamos falar de aceleração da gravidade e campo gravitacional de um planeta. Melhor dizendo, o campo gravitacional de um planeta é um campo que se aproxima de um planeta, onde nós vamos chamar de campo gravitacional de gravidade. Ou seja, gravidade e campo gravitacional no nosso curso, eles vão ser sinônimos. Vamos fazer uma simplificação a respeito deste assunto? Então vem comigo. Meus queridos, então nós vamos marcar um ponto nesta região do espaço aqui do nosso planeta Terra. Então vem comigo, vejam bem. Vamos marcar aqui este ponto aqui que nós vamos chamar de A, e exatamente neste local existe um campo gravitacional em consequência desse nosso planeta Terra, e nós vamos representar por essa reta. Portanto, neste ponto existe um campo gravitacional que nós representamos por G. Seria análogo ao que a gente chama de gravidade, ok? Vejam, meus queridos, se nós colocarmos aqui neste ponto A uma massa que eu vou representar por um outro planeta, aqui vamos colocar o planeta Marte. E quando nós colocamos este planeta aqui, ó, existe um campo gravitacional da Terra aqui, então vai surgir aqui uma força que nós chamamos de força-peso. E essa força-peso nada mais é do que a força gravitacional. Vamos representar então a força-peso, onde agora nós já podemos chamar de força gravitacional. E percebam que a força gravitacional ela terá o mesmo sentido e direção do meu vetor gravidade aqui. Agora, vamos lembrar que peso ele é calculado pelo produto da massa e a sua gravidade, não é isso? Vamos representar aqui. E a mesma coisa aqui, ó, a força gravitacional, que é a quarta lei de Newton. Não lembra dessa aula? Não viu essa aula? Então, te dou uma sugestão, vai no nosso canal e veja essa aula da força gravitacional das leis de Newton. Ou seja, eu gosto de falar que é a quarta lei de Newton, a força gravitacional universal. Bom, agora vem aqui então, vamos representar essa força gravitacional como sendo a nossa constante, M1, que é a massa menor, vezes a massa maior dividido pela sua distância ao quadrado. Ou seja, essa distância aqui. E vale reforçar aqui com vocês, é que essa distância é do raio dos nossos planetas. Ou seja, do raio do planeta Terra até o raio do nosso planeta Marte aqui para a nossa situação. Igualando esses dois caras, nós temos que G, M1 vezes M2, dividido pela distância ao quadrado, é igual a MG. O que eles têm em comum, meus queridos? As massas M1, ou seja, a massa menor. Cortando essas massas menores, nós temos que a gravidade é igual a constante, que é isso aqui, a constante universal, vezes a massa maior dividido pela sua distância ao quadrado. Podemos lembrar então que a distância, novamente quero reforçar aqui com vocês, que ele vai ser a distância entre o centro dos seus planetas, dos raios deles, ok? Sendo assim, a gravidade ela vai depender apenas de dois fatores. Ou seja, da massa do planeta que representa por emissão e a distância que você se encontra do centro desse planeta. Simples assim, pessoal.
Ou seja, a gravidade e a distância, eles são inversamente proporcionais. Melhor dizendo, a gravidade é inversamente proporcional à sua distância ao quadrado. Então, o valor da gravidade depende da massa do planeta e do quão distante você se encontra deste planeta. Mas não se esqueça que, mesmo que esteja longe deste planeta, ainda existe gravidade. Mesmo sendo fraca, meu jovem, mas existe campo gravitacional. Aí vem a pergunta, Márcio, e se eu continuar me afastando deste planeta? Mesmo se afastando infinitamente deste planeta, sempre existirá um campo gravitacional. Que fique bem claro isso para vocês. É lógico, um fato, é notório também, que quanto mais distante você for ficando, mais ele tenderá a zero. Sendo assim, quanto mais próximo, mais intenso é o seu campo gravitacional. Vamos entender esse comportamento do campo gravitacional? Sua profissão? Minha profissão é vendedor da Nestlé. Ou seja, o valor da gravidade em função da distância do centro do planeta através desse gráfico aqui. E como foi discutido, o valor da gravidade ele vai diminuindo com o quadrado da sua distância, não é isso? Essa curva aqui que eu vou apresentar para vocês em amarelo, ela é conhecida como hipérbole cúbica. Vejam que o maior valor da nossa gravidade é quando nós estamos na superfície da Terra. Ou seja, quando você estiver na superfície da Terra, note que a distância que você está é a distância do raio terrestre, do raio do nosso planeta. Então, nós podemos dizer que a gravidade da superfície é igual a constante, o G, vezes a massa do planeta dividido pelo seu raio ao quadrado. Às vezes, vocês ficam se perguntando, e dentro do planeta? Ou seja, no centro do nosso planeta Terra, será que existe gravidade? E é uma dúvida que eu sempre encontro em sala de aula. E é muito interessante pensar assim. E te falo, meu jovem, não existe gravidade. Ou seja, no centro da Terra, a gravidade é igual a zero. Então as pessoas ficam muito em dúvida a respeito disso. E eu quero te mostrar através deste gráfico aqui, ó. Então veja que eu vou representar neste nosso gráfico por essa reta aqui, ó. Vejam que ela está aqui na superfície e está indo para o centro. Então vejam que quando ela chega no centro, a sua gravidade é igual a zero. E nós podemos ver que há um decréscimo que nós chamamos de decréscimo linear. Ou seja, um decréscimo do meu campo gravitacional até se chegar a zero. Vai continuar plantando? Não, eu vou continuar colaborando. Agora eu quero falar com você sobre velocidade orbital de um satélite. E eu vou começar com uma pergunta bem clássica aqui. Será que é possível lançar um objeto com uma velocidade qualquer de tal forma que ele fique orbitando o nosso planeta Terra? O que vocês acham? Meus queridos, nas condições que nós temos hoje, isso é impossível. Vamos entender isso melhor. Vejam bem, nós temos aqui a nossa superfície da Terra, certo? Onde ele pretende, esse carinha aqui, lançar um objeto, e percebam que ele vai lançar de uma altura h. E esse objeto aqui, ao ser lançado, eu quero que vocês lembram em aulas anteriores que aqui vai ter um lançamento oblíquo. E no lançamento oblíquo, nós temos dois tipos de movimento. Um movimento na horizontal e um movimento na vertical, não é isso? O movimento vertical, ele é regido pela gravidade, ou seja, pelo seu campo
gravitacional que vai acelerar ele para baixo. Agora eu quero mostrar como que vai acontecer esse lançamento até que ele toque a superfície. Olha que bacana, meus queridos. O objeto que foi lançado, ele ficará constantemente em queda livre em relação ao nosso planeta Terra. Mas devido à sua forma esférica, ele acaba orbitando. Agora, meu jovem, eu posso calcular com que velocidade eu devo lançar o satélite para ele permanecer nessa órbita. E é óbvio que o exemplo que eu mostrei foi um modelo especulado por Newton, ou seja, está presente em seu trabalho que ele desenvolveu com relação a esse movimento orbital. Vejam esse nosso planeta Terra, que eu quero saber qual a velocidade orbital de um satélite deve ter para conseguir se manter em torno de um nosso planeta. A primeira coisa que eu falo para vocês é que ninguém vai lançar um satélite daqui da Terra com a velocidade que ele precisa. Isso é um fato, fique bem claro isso para vocês. O que normalmente vai ser feito é que um foguete vai ser lançado com esse satélite preso dentro desse nosso foguete, e quando ele atingir a órbita em que ele se encontra ou que quer se manter este nosso satélite, o foguete, ao atingir essa velocidade orbital da altura que foi programado, ele será desacoplado do nosso satélite e por inércia tenderá a manter a sua velocidade dentro do qual ele estava no nosso foguete. Tá vendo que bacana? Essa é a maneira de como colocar um satélite em órbita. Isso implica dizer que se eu lançar essa bolinha sempre da mesma altura aqui, ó, o tempo em que ela demora para atingir o solo sempre será o mesmo. Porém, meus queridos, o mesmo tempo que ele demora para cair é o mesmo tempo que ela tem para se deslocar aqui para frente, ó. Isso quer dizer que quanto maior for a minha velocidade inicial, ou seja, ela vai mais longe sucessivamente, não é isso? Então, para que eu possa lançar um objeto com a velocidade suficiente para orbitar a Terra, a primeira coisa que a gente precisaria tirar é a resistência do ar, ou seja, qualquer força dissipativa. O segundo caso, se eu estou ao nível do mar e lanço esse objeto, por maior que seja a minha força, ou seja, vamos colocar nos termos corretos, a minha energia, porém existe uma montanha à frente. Então, para que eu possa conseguir tal fato, eu precisaria de um modelo ideal de um planeta. Onde nós temos aqui, ó, o planeta Terra e perfeitamente esférico. Então vamos ignorar o seu relevo e que não há nenhuma resistência do ar. Seria um mundo ideal da física, do jeito que Newton se pensou. Vejo que quando esse sujeito ele vai lançando um objeto mais rápido, então em cada vez que ele lança, ele vai caindo mais longe. Só que vai chegar um momento em que a minha velocidade com que esse sujeito lançou esse objeto, a bolinha, ele vai ter uma velocidade tal que ela vai tentar cair, só que à medida que ela tenta cair, o planeta Terra, sendo esférico, ele também vai se encurvando, então não deixando ela atingir a Terra e ficando sempre nesta órbita. Esse foi um pensamento formidável do nosso Isaac Newton. Não sei de nada, não sou... Mano, eu sou trabalhador, sou Zé Pô. Agora, como ele vai ficar submetido a uma força gravitacional, à medida que ele tenta se deslocar para frente, a gravidade puxa ele para o centro, fazendo com que ele descreva esse movimento circular. Vejam que se a força gravitacional
faz com que esse nosso satélite descreva este movimento circular é porque a função da minha força da gravidade é a que nós chamamos de força centrípeta. Uma trajetória curvilínea, uma trajetória circular, não é isso mesmo? Isso quer dizer que a força da gravidade que mantém o meu satélite em órbita, ela depende da minha função da força centrípeta. Sendo assim, nós podemos igualar que a força centrípeta equivale à força gravitacional. Melhor dizendo, a força gravitacional é a força centrípeta. Sabemos que força centrípeta é massa velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E que a força gravitacional é o G da constante, vezes a massa, no caso do nosso satélite, que é a massa menor, vezes a massa do nosso planeta, dividido pelo raio ao quadrado. O que eles têm em comum aqui, nós podemos cortar as duas massas, mzinho pequeno, que é a massa do satélite, e cortar o raio ao quadrado com o raio da força centrípeta, né? E lembrando que este raio aqui, ó, é a distância da órbita, certo, pessoal? Então vejam que a G vezes mzão dividido pelo raio é igual a velocidade ao quadrado. Vamos tirar essa raiz aqui da velocidade? Então nós temos que a velocidade é igual a raiz, a constante vezes a massa do planeta dividido pelo raio da sua órbita. Percebo que à medida que o meu satélite vai ficando mais longe do planeta Terra, a sua órbita necessária para mantê-la em órbita vai ficando cada vez menor, não é isso mesmo? Vou dar uma dica aqui para vocês. Outra situação, viu, gente? Se você quiser considerar que a força centrípeta não é a força gravitacional necessariamente, nós podemos basear numa segunda lei de Newton, sim, pegando o peso. Como assim, Márcio? Ou seja, a força centrípeta é igual ao peso. E o peso é a massa vezes a gravidade, e que força centrípeta é a massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio, nós podemos cortar as duas massas. E cortando essas duas massas, nós temos que V ao quadrado dividido por R é igual a G. Ou seja, a velocidade é igual a raiz, o raio vezes a gravidade da órbita. Alguns ficam se perguntando, né? Mas quando que eu vou utilizar essa fórmula? Bem simples, meu jovem. Vejam bem, você vai usar essa fórmula aqui, ó, quando souber qual é o valor do campo gravitacional nessa posição que o nosso satélite estiver orbitando. Se o exercício te fornecer isso, basta você aplicar essa fórmula. Muito simples assim. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenha sido muito proveitosa, que tenha tirado as dúvidas a respeito de campo gravitacional, como se colocar um satélite em órbita. Então, deixo aqui o meu abraço, o meu muito obrigado pela sua paciência e até a nossa próxima aula.